Seguimos agora com o nosso Farol de Limeira, contato com a personal organizer Fernanda Pellegrini, que já está conosco aqui conectada. Fernanda, mais uma vez, seja muito bem-vinda aqui ao nosso Farol de Limeira. Olá, Beto, bom dia. Abençoada segunda-feira, como eu sempre falo. Segunda-feira chuvosa por aqui, na maioria do estado está chovendo, né? E apesar de a gente falar da temperatura, não é sobre isso que eu quero falar. Quero trazer para vocês hoje um título que para algumas pessoas já é conhecido, mas é um nome que a gente deve ouvir aí cada dia mais com frequência. Você já ouviu falar sobre marcenaria inteligente, Beto? Conta para mim. Essa não, essa aí está fora do meu radar aqui, Fernanda. Deixa eu só reposicionar aqui minha câmera, legal. Então, eu vou trazer esse tema novo, que é um assunto extremamente interessante e importante, principalmente para quem vai construir uma casa nova, para quem vai contratar uma loja de imóveis ou um marceneiro. O que é marcenaria inteligente? Marcenaria inteligente é você ter os móveis, a marcenaria ao seu redor, desenvolvida de acordo com o que você realmente precisa, tá? Descobrimos aí, ao passar de alguns anos trabalhando com organização, que aquela média, a maioria das pessoas, aquela média em organização não existe. Começando pelo tamanho do sapato que a pessoa usa, pelos tipos de roupas que a pessoa usa. Se a gente olhar para o closet, por exemplo, para o armário do quarto, o armário tem que ser desenvolvido pensando na realidade da família, da pessoa que tem aquele armário, tá? Então, se nós falamos de uma pessoa, de uma mulher, por exemplo, que tem um cargo que exija que ela use saias longas, que ela use vestidos com frequência, então o armário dela tem que ser projetado para atender essas necessidades, né? E onde eu entro? Eu entro nesse exato momento. E o que eu faço? Uma análise do cliente, do perfil, de quais as peças que a cliente usa, qual o comprimento das peças e fazemos o desenho interno do armário, tá? Então, até para quem vai construir, por exemplo, a arquiteta vai lá, desenha todos os armários, quarto das crianças, cozinha. Eu entro um passo a seguir, que é para fazer o quê? Olhar dentro dos armários. Qual é a real necessidade de você ter, por exemplo, 10 gavetas e qual a necessidade de não tê-las de repente? É mais interessante ter mais cabides, espaço para cabides? Então, eu analiso esse perfil do cliente e faço o desenho interno do armário. O que a pessoa ganha com isso? Primeiro ponto, que ela tem uma redução no valor da marcenaria quando ela vai lá para comprar efetivamente os móveis, né? Porque muitas vezes é feito um desenho que não atende ou em excesso ou em falta. Então eu faço uma análise e vejo realmente o que o cliente precisa. Esse é o primeiro fator, uma redução e uma economia com a marcenaria. O segundo ponto é que a gente vai trabalhar com esse olhar de ter o máximo de peças à vista. Porque tudo aquilo que você não vê, você não usa, né? E aí sim, depois nós temos condições de entrar com a nossa equipe e fazer a organização, ou se o cliente optar por ela mesma organizar também, não tem problema nenhum. Mas o pontapé inicial e o fundamental para que essa organização fique funcional é que esse armário seja desenvolvido de acordo com a necessidade que a pessoa realmente precisa, tá? Então a gente vê muitos casos aí que a pessoa tem o perfil de ter muitas peças penduradas, camisas, peças de seda, blusinhas com alça, tudo coisa que não vai bem em gaveta. E muitas vezes a gente é obrigado a dobrar e guardar em gaveta. Segundo ponto, um outro ambiente que a gente vê também uma necessidade grande é cozinha. Então, quem gosta de cozinhar acaba tendo um pouco mais de coisas, quem toma vinho tem que ter um espaço pensado nas taças, né? Tem que ter espaço, mas que altura tem que ser essas prateleiras, né? Para permitir que seja aproveitada no melhor formato. Então, toda essa análise eu faço, inclusive no âmbito empresarial, no seu escritório, está desenvolvendo uma sala nova para acomodar estoque. Estoque do que é? É produto acabado, é matéria-prima? Como que vai ser a organização desse ambiente, né? E já tudo olhando com esse olhar funcional,
Se eu preciso daquilo, o que que eu uso mais, o que que eu uso menos, o que que tem que estar à minha mão diariamente, né? Então, essa análise eu faço antes da construção dos móveis. Então, costumo entrar, depois que o arquiteto fez o desenho, eu entro e faço toda a marcenaria inteligente para o cliente. E é uma tendência aí para o futuro, Beto, é que as pessoas se voltem cada dia mais para isso. Fernanda, deixa eu te perguntar, em relação a esses móveis, o tipo de madeira, por exemplo, é importante porque a madeira de uns anos para cá ficou um pouco cara, né, Fernanda? Então, existem, assim, dentro desse setor das madeiras, aí algo que seja, que haja um custo-benefício melhor, Fernanda? Olha, Beto, realmente, o tempo passa, as coisas se atualizam, existem vários tipos de aglomerados, prensados, MDF, enfim. Mas o que a gente mais vê hoje no mercado são os MDFs, tá? Eu não sou muito, eu não tenho expertise no material, mas sei a funcionalidade dele, o que traz de benefício. O MDF é uma peça de custo-benefício muito boa, tá? É óbvio que não deve ser molhado, assim como a madeira também não deve ser molhada, né? Mas o MDF é uma coisa que você pode facilmente, se você enjoar, você pode trocar, né? Pode optar por um outro designer, enfim. Então, hoje o que mais se usa, o melhor custo-benefício são os MDF. Perfeito, perfeito. Aí tivemos uma interrupção da imagem da Fernanda, mas eu acho que já deu para a gente ter uma boa noção. Interessante o que ela falou, inclusive, a respeito do tamanho das roupas, né? Já que você vai fazer algo relativamente planejado, que faça adequadamente em relação às suas roupas. Falamos então com a personal organizer Fernanda Pellegrini, aqui no nosso Farol de Limeira, quem mais uma vez eu agradeço muitíssimo. Até a próxima, Fernanda.